Então o futebol ele tem isso, veja bem, o futebol ele soube usar o futebol para alavancar a mídia, né? Agora o futebol ele abafa outros esportes, né, cara? Porque como a gente comentou antes, a mídia televisiva é futebol, 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 futebol. Muito pouco dos outros esportes, né? Futebol, Copa do Mundo, aquele momento bacana, a galera brasileira gosta demais, né? E aí? E aí, vamos dar uma conversada sobre isso aí hoje. Tem pontos positivos, tem pontos negativos desse fanatismo todo, né? Opa, já usei um termo aí para chamar a atenção do povo. Fanatismo. E aí, futebol é fanatismo ou não é? Então, Tem os fanáticos pelo futebol ou não tem? tem uma galera que é viciadaça em futebol, né? Tem. Então, Tem os viciados, tem os fanáticos, tem os que idolatram, tem de tudo, né, cara? de tudo um pouquinho. Ah. E, pô, eu conheço aquela galera assim que sabe até o nome do jogador que fez o gol lá na Copa de 64, que fez o cruzamento pro cara cabecear pro gol. Os caras Cara, eu não sou fanático, mas eu sou capaz de escalar, não digo toda a seleção de 82, os titulares, mas quase todos. Mas é só essa seleção que foi a seleção que eu vi jogar assim que me encantou. Agora as demais eu lembro de Romário, eu lembro do Ronaldinho Gaúcho, numa outra Copa, né, dos caras assim, eu mas... também não sou tão chegado assim, tipo, eu consigo, sei lá, falar do Roberto Carlos, que eu lembro que tinha um dos chutes mais potentes ali da Copa de, não sei se era 2002. Ah, não me lembro assim os anos, não. Deu pra ver que a gente não é... Cara, assim, ó, até pra começar aí falando pra galera, eu sempre fui fã do futebol, joguei futebol assim, nada profissional, mas jogava pelada, aquelas competições assim, varzianas, né, cara? E sempre gostei um monte. Gostava de assistir e tal, mas o futebol me desencantou nos últimos anos aí. Nos últimos, vamos dizer aí, 10 últimos anos, principalmente futebol brasileiro. Sendo bem franco pra galera, a galera pode xingar aí o que quiser e tal, mas me desencantou, cara. Perdi esse encanto com o futebol. E tanto é que hoje em dia eu prefiro assistir um jogo de futevôlei do circuito brasileiro aí que tá rolando, futebol, que é o esporte que eu pratico hoje, do que ficar assistindo um jogo de futebol do Campeonato Brasileiro, cara. Não, pra mim é muito mais atraente assistir um jogo de futevôlei do que um jogo do Campeonato Brasileiro. Não sei se o Grêmio estiver jogando, que aí é fanatismo, né, de torcedor, aí é outra pegada. Aí é outra pegada. Mas o futebol desencantou bastante, assim, né. Com a Copa do Mundo agora eu tô voltando a torcer e tal, tô até conhecendo alguns jogadores ali que eu não conhecia, mas desencantou bastante, assim, desestimulou bastante, né. Sim. Pô, vou te falar que eu nunca fui chegado em futebol, assim, eu era aquela criança que ou ia pro gol ou ninguém escolhia pra jogar, então eu nunca tive um histórico de muita aproximação do futebol, assim, né? Talvez por isso eu não acompanhei tanto, né? Eu sempre optei por outros esportes ali, tipo basquete, tipo vôlei, então nunca foi algo que chamou muito a minha atenção e às vezes eu tenho umas certas críticas aí quanto ao esporte, né? Cara, e aí tu tocou num ponto, Bruno, que a gente pode, assim, ó, a nossa ideia aqui é comentar sobre futebol, não o jogo, mas o esporte e futebol, pontos positivos e negativos. Pra gente poder, nós profissionais de educação física, temos que ter uma visão holística disso, né, cara? Ele não pode ser só torcedor. Quando o Grêmio tá jogando, cara, eu vou xingar o árbitro, entendeu? Mesmo que o árbitro não tenha culpa nenhuma. Faz parte do contexto, né, cara? É uma forma até de se divertir, tirar sarro. Meus amigos colorados tiram sarro de mim. Eu, como gremista, quando ganho, tiro sarro dos colorados. Isso é o lado bom do futebol. Ele integra, desde que saiba usar bem essa rivalidade. No Rio Grande do Sul, eu diria que tem as duas coisas. Tem gente que sabe usar bem a rivalidade. Pô, que um tira sarro do outro. Jogou um Grenal, o Grêmio ganhou do Inter, o Inter ganhou do Grêmio a semana toda, o mês todo, né, cara? É aquilo ali. E assim, é saudável, porque integra, tem uma maneira, algo pra conversar. Isso é bom. Agora, quando entra no ponto do fanatismo, cara, que o cara começa a ficar brigado com um parente, um amigo, um cara que trabalha junto, companheiro de trabalho, pô, aí já passou do limite saudável, assim, de gostar do futebol e viver o futebol. Aí já é fanatismo, porque aí o cara já começa a ter relações sociais corroídas por causa do futebol. Então o futebol tem um lado bom social e tem um lado ruim do esporte. Depende de como que a pessoa se posiciona com relação a ele. Sabe levar uma onda legal entre gremistas e colorados? Pô, beleza, isso vai integrar, vai ser show. Final de semana lá no Rio Grande do Sul é muito comum, um gremista contra o colorado, assim, as famílias se reúnem, né? Aí vai fazer uma pelada no final do domingo lá. Os gremistas contra o colorado, os casados contra os solteiros, é mais ou menos a mesma onda. Então é bem legal, cara, isso funciona bem. Agora, quando passa nesse tom, é ruim. Então veja bem, não é tanto futebol, é como ele é interpretado. E tu tocou num outro assunto, Bruno, que também a gente tem que botar em pauta pro profissional do educação física, ter a visão do negócio, né? Que é o futebol, de certa forma, abafar outros esportes, né? Perfeito. Então outros esportes têm dificuldade de ter mídia, porque o futebol, a gente vê muito aqui em Santa Catarina. Eu vou olhar de manhã, por exemplo, assim, ó, em qualquer hora que tu vai olhar o esporte de Santa Catarina, aqui na principal rede de televisão, não precisa nem comentar, porque senão a gente vai ser processado, né? Sim. Hoje em dia, isso aqui não é mais democracia. Então é melhor não falar as coisas. Mas tem uma rede de televisão que é a maior ainda, que quando eles falam assim de esporte, agora vamos pro esporte. Cara, o esporte é o quê? O esporte é 45 minutos de futebol e 2. E às vezes é série C, série D do Campeonato Brasileiro, que tem um time daqui jogando. Sim. E aí tá rolando aqui em Blumenau, Campeonato Brasileiro, final do Campeonato Brasileiro de handebol feminino. Então, final, tênis de mesa, Campeonato Feminino de handebol, cara, às vezes jogos assim, ó, a Superliga Brasileira de vôlei, tá tendo um jogo aqui ou coisa assim, cara, é uma noticiazinha desse tamanho, pra falar da Série D do Campeonato Brasileiro ou da Série B do Catarinense, porque tem um time de Blumenau jogando. Sim. Desculpa a galera que é fã do futebol, mas cara, isso não dá...
não dá direito a outros esportes poderem ter o momento deles, né, cara? Excelente. E até foi engraçado, né, que ano passado, mais ou menos, quando o Marquinhos, que eu sou do tiro com arco, né, a galera deve saber ele, que é o cara que pegou o primeiro lugar no ranking mundial, então pouca gente sabe isso, né, inclusive. Mas o cara chegou nesse nível e a primeira entrevista que foram fazer com ele, perguntaram, tu vai ser o Pelé do tiro com arco, então? E ele foi bem, ele classificou bem ali a resposta dele, ele falou, não, cara, eu sou o Marquinhos do tiro com arco, o Pelé, beleza, mas agora a gente tem que conquistar o nosso brilho também, né? Então, foi uma resposta categórica. Mas eu acho que aí também, Bruno, tem uma coisa que eu falo há muito tempo, e desculpa aí que é do jornalismo esportivo, mas, cara, os caras, assim, a grande maioria, na minha visão, posso estar errado, não sou dono da verdade, não tenho falas dogmáticas aqui, tá? Vocês podem questionar o quanto quiserem aí, mas na minha visão, assim, o jornalismo esportivo brasileiro é muito fraco, cara. A ideia do cara é tentar dizer assim, pô, tu tá tão bom quanto pelando futebol, mas o cara não tem uma comunicação, um vocabulário para chegar e abordar isso, que ele fica usando jargões. Se tu observar a imprensa esportiva envolvida com o futebol, cara, são os mesmos jargões há muito tempo. Sim. Os caras não fogem daquilo ali, sabe? Então, assim, tu vê que... E aí tu vê os comentaristas também, que, cara, tu vai num canal, tu vai no outro, o comentário, a forma de se postar o comentário é o mesmo. E tu vê que o pessoal acaba não desenvolvendo também em outros esportes para fazer um comentário massa, assim, né? Tipo, sei lá, abordar a técnica, abordar uma estratégia do time, a estratégia do arqueiro, o desenvolvimento, enfim. Acaba ficando muito fechado também, limitado isso. Cara, mas aí depende, se tu pegar o voleibol, porque eu também joguei voleibol e acompanho voleibol há muito tempo, né? São os dois esportes que eu mais acompanho. O futebol acompanhava, nem tanto agora, mas o voleibol eu continuo acompanhando. Cara, os caras no voleibol é outro nível. Sim. Entendeu? Do jornalismo envolvido ali. Até o cara que narra, até o próprio comentarista. Quando tu pega, assim, ex-jogadores pra comentar, cara, tem uns caras muito bons ali comentando, sabe? É um outro nível de discussão do jogo, de análise do jogo, da estatística do jogo e tal, que agora parece que tá entrando. Hoje, quando terminou o jogo do Brasil, a gente tá gravando logo depois de Brasil e Japão, né? O Brasil ganhou de 2-1 e um sofrimento do caramba, né? Eu vi que os caras contabilizaram o número de passes durante o jogo para Brasil e Japão. E eu disse, pô, aí estão começando a trazer outras estatísticas que não tinha, então tu ficava só naquela fala sem dado nenhum do jogo, né, cara? Perfeito. Muita interpretação visual de quem tá olhando o jogo. As duas linhas, uma linha de 4, outra linha não sei do que, aí os caras não conseguem furar as duas linhas de defesa. Cara, e fica nisso. E é isso aí. E aí? E a tecnologia ajuda também, né? Ter uma outra visão do jogo, não só no futebol. Hoje, na Copa do Mundo também interessante aí, que eu não lembro do jogo que eu tava olhando, a galera vai lembrar aí, que o cara foi impedido pelo Alox, cara, dedão do pé. O cara, a precisão ali da tecnologia é tão grande que foi anulada a jogada, agora não lembro se foi gol ou não. Impedimento, né? Pelo dedão do pé, pelo Alox do cara, bicho. Puta, eu sei, mas é a tecnologia, né? Acaba, na minha opinião, acaba tirando um pouquinho da magia ali, né? Do erro humano. Mas é a discussão que rola no futebol. Tirou, né? Não tem, entrou ali, cara, tava por um dedão do pé, pelo um Alox impedido. Ponto, acabou. Não tem. Toda aquela discussão que ia durar a semana toda, que talvez para muitos seja magia, né? Agora com a tecnologia. Acabou isso aí, né? Acabou isso aí. Pô, e mais algum ponto ruim aí do futebol que tu enxerga? Cara, o fanatismo também leva o cara a não enxergar outras coisas, né? O que está acontecendo no Brasil do ponto de vista político, econômico, social. Eu conheço pessoas que só sabem falar de futebol e... Acaba esquecendo de todo o resto. Cara, se o país está indo bem, está indo mal, está indo pro buraco ou está deslanchando, o cara não tá perdendo uma oportunidade que pode estar acontecendo. Com a entrada das IAs agora no mercado de trabalho, ele poderia estar se preparando melhor para até abrir um negócio, ou trabalhar melhor e ganhar melhor, mas ele só sabe falar de futebol, pensar em futebol, então é meio a cegação do povo, aqueles mais fanáticos, eu vejo também um ponto ruim assim no futebol, porque a gente vê muita gente cega assim pelo futebol, né? E às vezes até replicando esse comportamento de fanatismo em outras vertentes, né? Tipo, torcendo muito por político, por exercício. Enfim, e passa a ser torcedor em outras dimensões humanas ali, que a coisa tem que ser discutida tecnicamente e imparcial, mas ele não consegue fazer isso, ele age como um torcedor de futebol. A minha paixão é isso aqui, tipo, a guerra que se tem, e aí talvez seja o teu caso, tá? Mas tá tudo bem, não queremos discutir isso, entre elevação pélvica e agachamento. Porque o agachamento tem outros, porque a elevação pélvica, porque o básico que funciona, porque o investimento... Então, quer dizer, tem essas guerras dentro da educação física, e a galera às vezes não discute o fundamento maior da coisa, né? O que realmente, tecnicamente, tem que ser discutido. Fica meio torcedor ali, e aí complica. Perfeito. E eu acho que outra coisa que veio de ruim aí no futebol, né, que eu acho que acabou acompanhando nos últimos tempos, é a tal das bets, né, que os dois caminham lado a lado, assim, que eu acho que faz a galera ficar ainda mais vidrada no futebol. Não sei se tu acompanha de perto, assim, mas... O que eu vejo da galera acompanhando o jogo e tentando adivinhar quantos escanteios vão ter no jogo para ganhar uma betzinha ali também. Que entra no mesmo papo ali a galera tá viciada nesse mesmo ciclo ali, né? Então acaba aprendendo um pouco mais o torcedor ali. E a galera tem eu não acompanho tanto as bets assim, Bruno, mas de longe assim, me parece que a galera tem a ilusão de que a bet pode, de repente, dar uma alavancada financeira para ele, fazendo, vou apostar quantos escanteios vai ter, quanto é que vai ser o placar, não sei o que, quantos jogador vai ser expulso, quantos vão levar amarelo. Cara, mas... vai depender da tua sorte para isso aí. Quem sabe tu usa isso aí mais como um divertimento, aposta um pouquinho ali, tudo bem. Não põe toda a tua grana, porque eu vejo que uma galera que tá
Pô, já foi isso aí no jornalismo, ninguém pode nos processar para isso, porque isso já foi noticiado. A galera recebendo o Bolsa Família e botando dinheiro se não toda, uma boa fatia do Bolsa Família, cara, que é pro cara se sustentar minimamente ali nas bets, né? Exato. Então vê o vício do cidadão aí, né? Exatamente. E junto com esse papo todo, né, onde tem muito dinheiro, às vezes acaba rolando um desviozinho de verba. Então eu acompanho, não acompanhei tanto assim, mas a gente teve vários escândalos aí dentro do E futebol. vários, né? A CBF já vem há décadas, né? Escândalo. E passa aí vai pra mídia, dá aquela repercussão toda, depois passa. Aí eu não sei muito bem o que acontece, porque a mídia também não transmite. Aí o que acontece, um pouco tem outro escândalo, aí aquela vibe todo momento, noticiário e tal. Aí depois passa, a gente não sabe o que aconteceu direito, só a galera que acompanha mais de perto, porque a notícia não é uma notícia, né? Perfeito. E aí o futebol ele é bem corrompido em algumas situações aí, né? Ele é glamuroso, por um lado, para aqueles atletas que estão lá no alto rendimento. Também uma grana violenta. Principalmente quem está na Champions ali, né? O jogador brasileiro hoje quer sair para fora para jogar Champions, né? Porque é glamour e é grana no bolso, né? Certeiro isso aí. Mas tem o lado negro da força aí, né, cara? Que é essa corrupção no meio do futebol, também se envolvendo com política e tal, que a gente sabe que tem. Não é o caso que discutir, porque também não somos os mais entendidos disso. Mas no geral a gente sabe que tem, né, gurizada? Então o profissional de educação física tem que estar ligado para isso também. Uns mais envolvidos, outros menos, mas tem que estar ligado em todas as nuances que envolvem o futebol, né? Perfeito. É isso aí. Mas, querendo ou não, né, o futebol chegar nesse patamar assim, é mérito de muita gente, eu acho, que construiu essa história. Então, os ídolos Com da certeza. Né, Pelé e toda a cambada que veio antes dele para construir toda essa história. Né? Então, a gente está criticando de uma certa forma, mas não quer tirar esse mérito aí que toda essa história. Não é uma crítica, são constatações positivas e negativas, né? E uma fala de profissional de educação física que não está diretamente envolvido. Então, a galera que é da educação física vai estar mais envolvido, tem mais dados para trazer. Agora, nós que somos envolvidos fortemente com a educação física e não com o futebol, a gente tem uma visão do futebol, porque como profissional de educação física eu tenho que entender aquela modalidade esportiva junto com outras, como é que é o voleibol, como é que é o tiro com arco, como é que é o futebol. Por exemplo, o futebol assim, cagou para a transmissão esportiva. O Romário começou a jogar, o Renato Gaúcho começou a jogar, outros jogadores de futebol começaram a jogar o futebol, começaram daí a transmitir um pouquinho ali no Sport TV e tal, e os caras começaram a botar no YouTube. E isso há alguns anos atrás. Um ex-jogador de futebol também assumiu muito essa coordenação e tal, e começaram a botar no YouTube e a coisa foi, cara, conseguiram patrocínio. Hoje a Liga Nacional aí de futebol, os caras conseguem ter uma premiação muito boa para os jogadores, atletas de futebol. Tem cara que vive disso praticamente, né? Então, e assim, se a Globo vai transmitir ou não, se o Sport TV vai transmitir, claro que é bom porque dá um ibope maior, mas já tá num nível que quem acompanha o futebol e a galera acompanha o futebol já há um bom tempo, cara, é YouTube, a gente sabe, final de semana quando vai rodar ali, desde sexta-feira, os jogos e sábado e depois as finais no domingo, cara, eu sou um que, quando é que vai jogar lá o Índio, quando é que vai jogar o Tavinho, né? De vez em quando eu te mando lá os treinos dos caras e tal, quando é que os caras vão jogar? O Gui de Brasília, o Tavinho e tal. Então a gente tá sempre acompanhando. Sim. Eu acompanho mais, como eu disse, mais do que futebol. Mas é um esporte que, diferentemente das outras modalidades esportivas que talvez necessitem muito da mídia esportiva para divulgar, o futebol me parece que saiu na tangente com isso e não fez. O próprio campeonato catarinense agora nosso aí do Supermaster, cara, dos caras 50 a mais, tá com transmissão ao vivo no YouTube, tá dando público. O último que foi aqui em Blumenau anteontem, transmitido pelo YouTube. E a galera lá assistindo também, né? Tipo, exatamente, eu assisto o meu jogo lá, deu um joguinho bom até, fiquei em terceiro lugar. Foi massa. Deu um joguinho bom lá. No caso do tiro com arco, a gente não tem esse prestígio todo, né? Uma modalidade menos midiática. Então, volta e meia aparece alguma coisa na Sport TV, assim, quando dá, tipo, esse último campeonato que teve, foi um Pan-Americano, aí talvez por isso foi transmitido na Sport TV as finais, né? Então, geralmente é o último dia, as últimas competições que são transmitidas ali. Vocês não tem um Romário passando a fazer tiro com arco como a gente teve no futebol, né? Pô, Romário, o Renato Gaúcho, o Edmundo e entre outros jogadores de futebol. Pô, traz a galera do futebol pra assistir. E aí a galera do futebol começa a ver que o futebol é bem bacana também. É um esporte que não é o futebol. Os caras do futebol às vezes chegam ali achando, vou abafar porque eu joguei futebol. Chega ali e não consegue botar a bola a meio metro sair do peito, né? E cabeceia tudo pra fora na rede achando que cabeceio do futebol e de ataque é igual o cabeceio do futebol. Então é diferente o esporte, mas a galera vai vendo, vai conhecendo, vai gostando e vai começando a praticar, aprender, né? Então o futebol ele tem isso, veja bem, o futebol ele soube usar o futebol para alavancar a mídia, né? Agora o futebol ele abafa outros esportes, né, cara? Porque como a gente comentou antes, a mídia televisiva é futebol, 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 futebol. Muito pouco dos outros esportes, né? Até porque recebe patrocínio ali, tem uma série de questões ali envolvidas, né? É muita grana envolvida, né? Por isso que o dinheiro vai, a mídia vai mais para lá, né? Mas o futebol também tem um lado positivo quando é mostrado isso, porque a mídia hoje eu acho que esqueceu, que é o lado da liderança, do trabalho em equipe, né? Porque não, cara, hoje a gente tem o Vini Júnior aí que está se destacando no jogo de hoje, por exemplo, eu acho que ele era para fazer o gol da Copa, né? O goleiro lá do Japão que deu um tapinha na bola e a bola pegou na trave e saiu, porque ele deu uma caneta num cara, driblou, era para ser, se não o gol da Copa, um dos gols mais bonitos. Mas assim, mostrar que tem o talento ali junto, que tem o treinamento, porque hoje o jogador de futebol,
Antigamente, eu não treino, eu faço festa, mas eu decido no campo. Hoje em dia não tem mais essa, cara. Se o cara não tá fisicamente, basta ver o Neymar aí. Mas o Neymar não faz. Será que ele desaprendeu a jogar? A habilidade do Neymar se perdeu? Pra mim não se perdeu. A gente sabe que o que ele sabe fazer, ele sabe. Mas ele precisa de um físico pra fazer aquilo. Pra fazer aquelas jogadas em alta velocidade, troca de direção em sentido da inteligência do jogo. Se pegar o Zico hoje, acho que tá com mais de 70 anos, ou beirando 70, se pegar o Zico e botar pra ele um porte físico de um jogador, ele joga, cara. O raciocínio de jogo, a habilidade dele, ele não tem mais o físico, né? Um cara idoso já ali, né? Não tem mais o físico. Então, quer dizer, o Neymar para jogar precisa de físico, qualquer jogador precisa de físico para jogar, senão não joga. Então, mostra que o cara tem que ter uma preparação física, tem que ter disciplina, tem que seguir uma consistência tática também, tem que ter porque é uma equipe que ele joga, sozinho não ganha jogo. Né? Então, tem esse lado bonito também de todo o esporte, e que o futebol tem de monte. Só que eu acho, Bruno, que é muito pouco explorado isso que eu estou falando aqui pela mídia esportiva. O que eles exploram é a polêmica, se o cara tá namorando não sei com quem, qual é a dancinha que ele tá fazendo, qual é o corte de cabelo do cara. Cara, eu tô cagando pra isso aí. Eu, profissional de educação física, não quero saber, bicho, quem ele tá namorando, deixa eu namorar. Se o cara mudou o corte de cabelo, se tá fazendo dancinha, eu quero ver se ele é um cara que se dedica, se ele é um cara que faz uma alimentação adequada, como é que é o sono do cara. Como é que Pô, porque isso aí é uma mensagem muito bonita para a criançada, né, cara? A criançada se espelha nos craques, né? E aí, ao se espelhar nesses caras, e se a mídia trouxesse mais isso em voga, pô, é uma coisa que vai formando o caráter da gurizada, né? Não só a ostentação, né? E não só as polêmicas bobas, né? Tá namorando não sei com quem, corta de cabelo não sei o quê, faz dancinha não sei o quê, cara, é chuteira no cor não sei o quê, cara. E daí, não tô nem aí. Se ele for um atleta dedicado, ele pode jogar com a chuteira da cor que ele quiser. Sim. Que agora gerou polêmica até a chuteira rosa dos caras na Copa, né? Ô Bruno, e outro ponto importante é a união que o futebol traz, né? Porque ele é um esporte mais popular do mundo, ele traz, por exemplo, assim, conversar com um desconhecido. Cara, o primeiro jogo do Brasil eu estava em Porto Seguro. Eu estava dando curso lá, terminei meu curso, depois à noite era às 19 horas, se não estou enganado, o jogo do Brasil. Então eu terminei o curso, estava dando aula de pós e no domingo o curso. Porto Seguro, Bahia. Cara, aí tu tá conversando com um cara que tu nem sabe quem é, mas sobre o jogo de futebol e assim, como se já fosse teu amigo de infância, né, cara? Porque tu começa a conversar sobre futebol, assunto que todo mundo, querendo bem ou mal, entende um pouco ou domina, né? Aí o cara já vem aquela discussão. Então faz uma integração muito forte. No segundo jogo do Brasil, eu tava em Uberlândia, também o mesmo esquema, né? Cheguei na sexta, o jogo do Brasil era na sexta, aí fui comprar um negócio pra comer antes do jogo, aí cheguei lá num shopping, aí tava conversando com os caras que eu nunca vi, falando de jogo, né? Porque os caras estavam se preparando no shopping. Em Uberlândia, em Minas Gerais. Então, quer dizer, locais diferentes, conversando com pessoas diferentes, mas uma integração muito boa, né? Porque o foco de todo mundo estava no jogo do Brasil que já ia começar. Então é bem legal isso aí. E também nas ruas aí, não sei se na tua infância tu tinha um grupinho assim da rua que a galera chamava, juntava, pegava um par de chinelo de cada um, botava em cada lado da rua e pau, né? Isso talvez tenha ainda nas cidades pequenas aí do interior, mas nas cidades grandes aí morreu, né, cara? A não ser assim, mais periferia e tal, mas eu vivi isso aí. A galera se juntando se unindo ali pra fazer um campinho de barro, umas traves improvisadas de bambu também, né? Pô, isso aí também consegui viver essa... Isso aí é o legal, né? É a mensagem positiva que deixa pra criançada. Pô, quem na minha geração não queria ser um Ronaldinho Gaúcho lá da pirralhada, né? Quando eu via. Pô, eu vi o Ronaldinho Gaúcho jogando na seleção, principalmente no Barcelona. Cara, era um encantamento assim com aquele homem jogando. Eu não queria saber se o Barcelona ia ganhar ou perder o jogo. Eu queria ver ele jogando, cara. Fazendo as jogadas, e às vezes nem é gol. Não é pra você fazer gol. Eu quero ver a jogada do cara. Então isso aí encantou uma geração de pirralho que se esperou ali, né? No Ronalducho também. Roberto Carlos, tu falou. Então esse é o lado positivo da coisa, né? Desde que esses jogadores também dêem um exemplo bom, né, cara? Que eles podem dar um exemplo ruim, né? Dependendo do que vaza pra mídia aí, do que vai, das histórias de background ali dos caras, complica um pouco. Então tem de tudo aí, né? Top. E mais algum ponto, Tia, que a gente... Cara, eu acho que eram esses pontos aí, né? Um ponto também que a gente não pode deixar de falar que tem envolvimento com a educação física é um ponto de crescimento na hierarquia econômica social, né? O cara às vezes tá lá na periferia de uma cidade pobre, humilde, lá no interior do Brasil, cidade que a gente nem sabe que existe, lá no interior, e o cara sai um craque de lá, só para jogar num time grande, daqui a pouco tá jogando na Europa, uma Champions, muda a vida de toda a família, né, cara? E consegue dar uma estrutura boa para a família. Então, quer dizer, é uma ascensão social, econômica, que poucos esportes conseguem projetar. E o futebol é muito, no Brasil particularmente, muito composto por a galera pobre, assim, né, cara? A galera que vê no futebol, talvez, se não a única, uma das poucas possibilidades de ascensão social e econômica, né? Tem vários exemplos, assim, não só do Brasil, mas no mundo, né? Pessoal que fez carreira e voltou para sua cidade, construiu o seu campinho e continuou legal. E os caras voltam depois ajudando, né? Criando aí as organizações deles para ajudar a fomentar o esporte em favelas, periferias, isso aí é bem bacana. Então tem muito jogador de futebol que faz isso. O próprio Dunga lá em Porto Alegre serve comida para morador de rua, faz um trabalho social muito legal, assim, sabe?
Isso que eu digo, a mídia formal não divulga isso, né? Que os caras fazem um negócio espetacular e não é divulgado. Né? Então isso me chateia do jornalismo esportivo do Brasil. Muito pouco falado e ficam batendo em cima de coisas de polêmica que não tem nada a ver, sabe? O que deveria... Vamos lá, pra gente deixar bem claro isso aqui. No meu entendimento, posso estar errado, não tenho verdades aqui absolutas e supremas, gurizada. Posso estar totalmente errado, minhas verdades não são dogmáticas, são reflexões que eu trago aqui. Mas assim, ó, entre ficar discutindo se o Vini Júnior voltou ou não voltou com a namorada dele lá, se separou ou não separou, cara, caguei. Agora, que o Dunga, depois de ter toda a fase dele, inclusive com o técnico da seleção, que eu acho que foi um bom técnico, eu acho, tá? Acho que fez um bom trabalho ali, só que o jornalismo depois massacrou ele, e hoje ele tá lá em Porto Alegre ajudando o morador de rua a se alimentar num frio do inverno do caramba lá. Isso não é falado na mídia, ou muito pouco falado, sabe? Eu me interesso mais por essa ação que o Dunga tá fazendo lá, do que se o Vini Júnior voltou ou não voltou. Eu quero saber se ele treina bem, se ele tá se cuidando bem, tá bem preparado psicologicamente para fazer um bom jogo como ele fez hoje. Hoje ele jogou bem pra caramba, no meu entendimento. Então, quer dizer, isso que me interessa. Agora, só que a mídia fica martelando em cima de coisa que... fútil, né, cara? Futilidades. Perfeito. É isso aí. Mas futebol é tudo isso, cara. Então falamos de futebol num amplo, né? Pô, os caras falaram de tudo, não falaram nada. Mas a ideia era falar de tudo, não falar nada. Não somos especialistas. Isso aqui não é uma mesa redonda com debates acalorados entre especialistas do futebol. Isso aqui é uma mesa hexagonal, triangular, oval, mas mesmo menos uma mesa redonda aí de debate técnico aprofundado, de altos conhecedores que vivenciaram o futebol desde um ponto. Não, é o profissional de educação física tendo a visão do futebol, né, cara? Porque pelo menos comigo não foi uma das áreas para a qual eu olhei assim, na graduação, né, depois. Então, apesar de tudo, não estive no dia a dia ali de um jogador de futebol, de uma equipe de futebol. Então fica um pouco difícil pra gente falar sobre esse universo, né, que é um universo à parte. Mas tem tudo isso, né, que nós conversamos. O que faltou? O que nós tem no futebol, que tu sabes que tem no futebol, que acontece no futebol, polêmico ou não, e que nós aqui não comentamos, né? E que envolve o profissional de educação física. A ideia aqui não é, porque o povão, não sei o quê. Cara, o leigo lá, ele tem a visão dele do futebol. E outra coisa que a gente podia deixar com mensagem final aqui. Minha visão, minha reflexão contigo, eu quero ver teu comentário aqui embaixo. Para mim, o profissional de educação física não pode ver o futebol como outra pessoa que não é profissional de educação física. Por mais que ele seja o cara mais envolvido no futebol, ou que nem nós, no meu caso, já fui mais envolvido hoje, tô assim, desencantado com o futebol. Futebol bem jogado é o que me encanta e a gente vê poucos times no Brasil jogando bem, então me desencanta, inclusive o meu Grêmio. É brabo ver, mas é o meu Grêmio, né, cara? Eu olho, mas é brabo às vezes jogando. Então, assim, a visão do profissional de educação física sobre futebol, estando mais envolvido ou menos envolvido, sendo mais torcedor ou menos torcedor, tem que ser diferenciado. Perfeito. Cara, porque futebol é uma ferramenta de trabalho tua. Seja para educar crianças na escola com o futebol pedagógico, seja o futebol participativo, que tu vai para um bairro fazer um envolvimento de interrelacionamento social, tu vai usar o futebol como essa estratégia, e o que está aí nas mídias é o futebol competitivo, né, cara? Sim. Esse é o competitivo. Agora tem as outras dimensões, e o profissional de educação física tem que enxergar todas elas. Claro. Então ele não pode ser só um torcedor leigo, ele pode ser um torcedor, mas tem que ser um profissional de educação física torcedor. Né? Ele tem que incorporar uma visão pedagógica do negócio ali. Né? Os conhecimentos que ele tem ali para... E todas as nuances que a gente falou aqui, isso tudo é futebol. Né? Perfeito. Ele não vai ser preparador físico e escapar dessas coisas que a gente falou. Não tem como estar no meio aí da atuação dele. Né? A gente tem muito colega aí que joga futebol, jogou futebol, gosta de futebol e tá tudo certo, cara. Sim. Eu gostava mais do que eu gosto hoje. Eu descobri outro esporte que tá me encantando muito mais, que é o futebol. Gosto de olhar uma NBA mais do que o futebol brasileiro. Entendeu? Então, assim, vou olhar futebol americano, começo a entender um pouquinho, puta, aquele negócio é legal, cara. Tem um nível de estratégia ali pra ir ganhando espaço, fazer um touchdown e tal. Daqui a pouco tem um maluco explosivo, aí tu vai ver o treino dos caras, é um treino maluco. Tu começa a gostar do esporte, tu vê tudo que tá envolvido, como é que é a parte financeira dos clubes, como eles gestam lá como empresa. Aí tu ensina pro Brasil como fazer gestão de um clube como empresa, pra ganhar dinheiro, fazer aquilo lá, ser um show que nem os caras fazem, né? Puta. É um outro nível de... Aí tu como profissional de educação física, tu começa a ver, por que o futebol no Brasil, né? Não é assim, né? Mas aí tu vê as mutretas que tem, as malas pretas que tem, com o árbitro que tem daqui, com o CBF envolvido em escândalo daqui e dali, com gente da política. Acaba perdendo justamente a oportunidade de fazer algo como o futebol americano nos Estados Unidos, né? Um negócio gigantesco e que poderia atingir mais gente, né? E aí às vezes a galera ainda fala assim, mas tu fica muito fã do americano. Cara, mas a gente tem que aprender com quem tá fazendo a coisa bem feita, né? Se o cara é americano ou não é americano, não me interessa. Eles estão fazendo a coisa bem feita, cara. Então vamos aprender um pouquinho, se dá para pegar alguma coisinha de lá e trazer para cá. Né? Esses dias eu vi os japoneses agora, como foi o jogo contra o Japão, os caras fazendo treino, fazendo um treino técnico de habilidade, cara. E os japoneses fazendo pedalada, toque de bola dos caras. Bicho, o Zico treinou bem esses malucos, porque é tudo filho do Zico lá, né? Tudo filho do Zico. E os caras desenvolveram metodologia de treino técnico assim e tal, mas os caras já evoluíram horrores, né? Quem era Japão há
10, 15, 20 anos atrás. Quem é Japão hoje? Bateu Bateu de frente. no primeiro tempo, bateu de frente com o Brasil. No segundo tempo, meio que... Deu uma desandada, né? Eu acho que eles meio que reverenciaram demais o Brasil, Sim. assim. Porque Brasil, do Zico, eles viram, cara, Lembraram estamos ganhando de 1-0. Acho que eles nem meio que acreditaram, porque eles referenciam... Assim, o Brasil é um time pra eles, né, cara? Então eu acho que eles ficaram um pouco de medo ali também. Referenciaram muito, né? Sim. E eu acho que foi isso. Mas também importa que a gente ganhou, estamos na Copa e o baile que segue, domingo que vem tem mais jogo, né? Domingão, né? Tem uma galera reclamando. Ah, é? A galera tá doida? Pô, tô... Não, porque pegou domingo, né? Ah, porque pegou, hoje, legal. segunda-feira, teve gente que não trabalhou hoje de tarde. Ó a visão do brasileiro. Não trabalhou, né, futebol cara? é o brasileiro, sim. Ó, aí, patrão, vai dispensar? Pô, tem jogo do Brasil, deu um choque de horário, velho. Deu choque de horário pro trabalho, tem que dispensar. A melhor resposta que eu vi pra isso aí foi a da empregada do Daniel, tá ligado? Cantor, ou do Leonardo, não sei. Que falou assim, ela perguntou, tu vai dispensar a gente nos jogos? Ele falou, depende, se o Ancelotti te chamar, tá dispensado. O cara meteu assim. Boa, né? Saída pela esquerda, pô, é. O negócio é, vai jogar lá, ou pelo menos vai ficar no banco ou não? É isso aí, cara. Ô, Bruno, acho que deu pra dar uma visão pro povo aí, né? Acho que sim, né? E o povo vai comentar agora aí, os nossos colegas aí, profissionais, vão comentar o que faltou, o que não faltou. O que tu acha do futebol, cara? Todo esse contexto aí global que a gente falou. A gente não falou da técnica do Neymar que nem entrou em campo. Não é essa abordagem aqui. Tem um monte de gente que entende pra caramba disso pra falar, né? Sim, já tem um histórico ali na cabeça, já sabe as diferenças. E outra coisa que a gente não comentou também é politizar o futebol, né? Politizaram. Total. Porque tem uma. E tu sabe, eu só vou comentar aqui, tu sabe. Tem uma galera, metade do Brasil é favorável ao Neymar porque ele votou pra um determinado cara pra presidente. Outra galera, se é metade ou não, também não sei, mas tem outra galera que repudia o Neymar porque ele votou pra quem ele votou e diz que votou pra quem ele é presidente. Então, se o cara tá jogando bem ou não, a galera já não tá muito preocupada com isso. A galera tá preocupada em quem ele votou, cara. E aí vão repudiar o cara ou vão abraçar o cara a depender de quem ele votou, independentemente se ele tá jogando bem ou não, se ele deveria ir pra Copa ou não. O que tá regendo essa opinião de muito torcedor é pra quem ele votou pra presidente, velho. Polarização violenta aí. Tu pode, assim, ó, o Neymar votou pra XYZ lá pra presidente. Tu pode ir contra o cara não gostar ou favorável ao cara. Tá tudo certo quando tu tá discutindo o Neymar pessoa e Neymar cidadão brasileiro votando. Agora, quando é o Neymar atleta, bicho, é o Neymar atleta. Tu quer agora no Neymar atleta colocar a posição política do cara em campo. Ah, se o Neymar vai lá e faz um gol, mas ele votou no fulano de tal e ainda fez um gol lá, não sei o quê. Ah, que bom que não tá jogando. Cara, é o Neymar atleta. O Neymar cidadão que vota, que tem um posicionamento político, tu pode questionar, ou se tá de acordo com tua vertente política, tu aplaudir o cara. Agora, na hora que o cara tá em campo, cara, ele tá lá pra jogar, velho. É do nosso time. É do nosso time, cara. Pô, tu falou tudo. É do nosso time, cara. O cara é do nosso time, pô. E aí? É foda. É brabo. É brabo. É isso aí, galera. Comentem aí com a gente. Na próxima, se precisar, a gente faz mais um vídeo mais polêmico que esse pra mim. Não sei se é polêmico, mas é um vídeo abrir assim, ó. Isso é futebol na nossa visão, né? Isso foi tranquilo. O próximo. O próximo vai ser polêmico. Espere, aguarde. Valeu, galera. Valeu.